Olá, eu sou Moisés Scussel e este é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco em mais um episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Scusselcast no YouTube e Spotify. Ativa também o sininho das notificações. Dessa forma, você vai estar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. Eu quero também agradecer aos apoiadores do Scusselcast, e são eles: Rede de Hotéis da Londer, Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, Ourives, Casa dos Reparos, Lojas Cadoro que fornece o figurino que você vê aqui no Scusselcast durante todos os nossos episódios. Agradecer também o apoio da Star Art, móveis e decorações, e ao meu amigo Mauri Menegotto, que agora eu me dei conta, Marcelo, que nós esquecemos de colocar as esculturas do Mauri Menegotto aqui na mesa, Marcelo. Eu não acredito no que ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Agora sim, já com a escultura, com as esculturas do Mauri Menegotto, meu parceiro, meu escultor em pedra, aqui de Bento Gonçalves, essas belas esculturas, por sinal, já vai ter acabado, na verdade, né? Porque no dia 31 de agosto, quem se inscrever lá nos canais do Scusselcast no YouTube, quem seguir a gente no Instagram do Scusselcast, no meu Instagram e do Mauri Menegotto, e mandar para 3 pessoas a postagem que nós temos lá no Instagram, vai estar concorrendo a uma obra de arte do Mauri Menegotto. Muito legal o trabalho que ele faz aqui em Bento Gonçalves. A minha convidada de hoje é contadora, porém, ela trabalha numa área totalmente diferente da contabilidade. Laisa Alessi, Olá. Que é DJ. Tudo bem? Prazer te receber aqui. Tudo bem com você, Moisés? Tudo certo, tudo tranquilo. É um prazer enorme estar aqui. Olá a todos, todos os ouvintes e espectadores do Scusselcast. É uma honra enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Bacana. Tu sabe que eu sempre estou no Instagram buscando pessoas, né, para convidar, para trazer para cá, com histórias legais, histórias de vida, né, histórias diferentes. E a tua é uma história que me chama bastante atenção, né? Não pelo fato de ser DJ, também por isso, mas porque tu vem de uma cidade pequena, aqui próxima, né, que é São Valentim do Sul. E a gente sempre vê DJs nos grandes centros, né? Em áreas onde tem lá, enfim, boates, casas de shows, grandes centros. E isso me chama atenção. Mesmo que a internet hoje abra a gente para um mundo muito grande, né? E a gente tem acesso a muita coisa. Numa cidade como São Valentim, você não tem uma casa de show, uma boate, um bar, né? Que pudesse, digamos assim, fazer isso, né? Fazer disso uma profissão. E você hoje é DJ, né? Mora em São Valentim do Sul, até Sim. Em off eu te pedi aqui, né? Você tá morando ainda em São Valentim? Sim, eu moro em São Valentim do Sul. Sempre morei. Né? Originalmente, a palavra DJ, ela vem do termo disc jockey, né? Isso. Que eram os caras que usavam discos, né? Para tocar nas rádios, né? Isso. Como isso surgiu na tua vida, mulher? Mas eu sempre fui apaixonada por música, sempre gostei muito pela influência dos meus pais, né? Meus pais sempre gostaram muito de o que eu chamo de música boa, né? Sempre gostaram muito do rock. Até São Valentim é uma cidade que, apesar de ser pequena, né? São Valentim do Sul tem 2.100 habitantes, 2.200. E nós temos várias bandas de rock, inclusive em São Valentim. Uma delas é do meu padrinho, Nito Dors, né? E eu sempre estive rodeada de pessoas que gostam de música boa, que eu digo, né? Então, meus pais também do rock e do pop e baladas internacionais. Eu sempre fui criada nesse meio. Então, eu decidi que eu queria ter aprender a tocar algum instrumento, algo nesse sentido por hobby. Tu toca? Eu comecei a aprender violão com o Nito, né, meu padrinho, ele começou a me ensinar, e aí em uma brincadeira de criança com a minha prima, a Fernanda, a gente acabou sofrendo um acidente e eu quebrei 2 dedos.
da mão esquerda. Então eu não conseguia mais trocar as notas porque eu perdi um pouco da mobilidade desses dois dedos aqui. E aí eu meio que deixei engavetado aquela coisa de tocar alguma coisa. E aí depois, ao longo dos anos, surgiu a oportunidade de fazer um curso de discotecagem básica, né? O curso de DJ em Guaporé. Eu tive a oportunidade e até eu fui muito incentivada por haver poucas mulheres no mercado, principalmente na nossa região. Em grandes centros ainda há um número maior, né, do que na nossa região, porém, mesmo assim, comparado ao sexo masculino, é muito inferior o número. Certo. Então eu fui muito incentivada a isso e fiz. Em Guaporé. Em Guaporé. E gostei muito. Mas eu tive muita dificuldade no curso, porque às vezes a gente é um pouco taxado de DJ é fácil, bota o pendrive da Play. É isso aí. É muito além disso, é muito além disso. É muito além da teoria e da prática, porque exige leitura de pista. Eu até dou o curso, né? Hoje eu sou professora também. Não sabia disso. Sim, eu formo turmas e eu dou os cursos. E eu sempre digo que o dom, ele desse feeling com o público, ou tu nasce com ou tu morre sem. Porque todo mundo pode aprender, mas aquele feeling pra ti ir e fazer aquela leitura da pista, isso é um dom que tu nasce com ele. E eu só ajudo a desenvolver no meu curso, sabe? Certo. E aí surgiu a oportunidade, eu fiz esse curso, mas eu senti que não era o suficiente. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu procuro sempre excelência. E aí eu fui fazer mais um em Marau, com o Israel Bageston, e ele foi o cara assim que me lapidou mais para tocar. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. E através dele também eu tive o contato com o Bangalô, o primeiro contato, onde fui residente durante quase 7 anos. Poxa, mas foi assim, tudo aconteceu muito... Faz quanto tempo? 8 anos que tu é DJ? 8 anos, vai fazer 8 anos em outubro. E foi a partir desse curso mais que te aperfeiçoou mais, que te abriu as portas para vir pro Bangalô. Pro Bangalô, sim. Na verdade, antes desse curso onde eu me aperfeiçoei, eu tocava na região de Guaporé. Tocava bastante. Depois de ter feito esse em Guaporé. Esse primeiro. Já começou a te abrir algumas portas. Sim, e tal. através de contatos. Tudo na vida são contatos, né? Então, eu indo para as festas mesmo sem tocar, ia fazendo contatos, conhecendo pessoas, tentando apresentar meu trabalho. E foi aí que eu comecei a tocar Guaporé, Nova Prata, Casca, nessa região aí. Mas eu senti que eu precisava melhorar. Eu senti que eu tinha potencial, mas precisava melhorar. Tu sabe que eu vi alguns vídeos teus aí no Instagram e tu é muito descolada, assim. Poxa, tu anima, tu entra na festa com o pessoal, né? Como é que foi a primeira vez que tu foi fazer uma festa? Tu lembra como é que foi? Lembro, foi lá em Guaporé, na Wave Club. Eu passei mal antes de subir no palco. De nervosa. Eu quando eu era criança, era uma criança tímida. Mas ao longo dos anos, em função da separação dos meus pais, eu até fico um pouco emocionada falando isso, porque eu tinha 6 anos apenas, e aí mudei de cidade, saí de São Valentim, fui para Carlos Barbosa, morar com a minha mãe, e depois, logo 6 meses depois, nós fomos a Guaporé, onde eu morei durante 5 anos. Então eu senti que tinha que partir de mim, eu perder aquela timidez, e ter uma capacidade maior e melhor de fazer amigos. Certo. Então foi ali na minha adolescência que eu perdi aquela timidez. Eu era muito tímida. Minha mãe sempre disse que quando eu era criança, se vinha uma pessoa falar comigo, eu chorava. Eu chegava, ai, que linda, que bonitinha, era gordinha, sabe? Tu é filha de quem? Como é que é teu nome? Eu começava a chorar, de tão tímida, eu tinha medo das pessoas. Certo. E eu sempre fui aquela pessoa que tenta tirar o lado bom de qualquer situação. Eu vejo hoje que a separação dos meus pais, que foi uma coisa horrível na minha vida no passado, me ensinou muitas coisas. E uma dessas coisas foi a capacidade de me relacionar com as pessoas sem depender dos outros. Certo. E isso me ajudou muito no palco. A primeira vez que eu subi no palco, fiquei muito nervosa. Como eu disse antes, eu passei mal. Mas aí no momento que... Eu lembro que eu coloquei uma música que tava estourada no momento, assim, todo mundo sabia tocar, sabia cantar. E na época eu tocava ainda o Open Format, né, que é o tocar de tudo. E era uma música, acho que era um pop nacional, não lembro direito que música era.
Mas eu sei que eu baixei o volume na hora do refrão, né? E todo mundo cantou junto, a festa tava lotada. Que legal. Quando eu percebi o pessoal cantando junto e tal, me deu aquele arrepio, porque a música é a coisa que mais me faz me dar um arrepio, assim, que tu sente aquela energia. Eu tive certeza que eu queria aquilo. Eu acertei, é isso aqui. É isso que eu quero, Certo. exatamente, foi naquele momento. Tá, e me diz uma coisa, 8 anos como DJ, tu é servidora pública do município de São Valentim, né? Tu é contadora do município? Não, eu sou assessora de planejamento, Tá. mas a nossa contadora está de licença, E tu então eu estás- estou no departamento contábil. Mas tu é formada em contábeis. Sim, sou formada em contábeis e sou contador. E como é que foi isso de quanto tempo mesmo de concursada lá? 10 anos e meio. Antes tu já trabalhava na prefeitura, antes de ser DJ. Antes de ser DJ. E como é que enfim, essa mistura, como é que o pessoal te viu lá dentro da prefeitura? Teve algum, digamos assim, restrição ou nada disso, não? Na verdade, Ou o pessoal da própria cidade, que é uma cidade com uma cultura um pouquinho mais fechada, Sim. né? Como é que eles te viam? Tu sentiu algum... senti, não somente do pessoal da cidade, mas como na minha própria família Poxa e vida. também dos meus amigos. Eu tive bem pouco incentivo. Pouco incentivo. Porque Por ser mulher, tu acha? Ou por ser do interior? acredito que por ser mulher, por ser do interior e por ser... no interior a gente tem muito... eu digo... As pessoas, eu não penso assim, talvez em algum momento da vida pensei, mas tem muita restrição ao novo, a pessoa que é vista, que o pessoal conhece, vai na rua e conhece, é só artista de novela ou algo nesse sentido, e o pessoal tem muito aquele preconceito, vai querer aparecer, vai querer fazer vídeo no Instagram só pra se achar, o pessoal do interior infelizmente tem muito isso, não todos. E numa coisa totalmente diferente, né? Totalmente Quer ser DJ, toca violão, como tu falou do Nito, né? Sim. Não, tem a banda e tal. Mas é uma coisa diferente. É diferente. Coça Leco é DJ, liga, sabe? Esse tipo de coisa, né? E o DJ tem muito aquela coisa do que dizem, né? E se vê que iniciou no Bronx, em Nova York. Isso. Através de um DJ chamado Cool... não vou lembrar o nome dele agora. Eu não lembro o nome dele completo também. Mas que tinha muito a ver com o hip hop. Sim. Né? Depois, claro, desmembrou e tu mesmo disse, tocava de tudo, né? Isso. E muitos DJs ainda hoje tocam de tudo, né? Sim. Mas tu estava dizendo, então, tu teve muito dessa rejeição, digamos assim. Tive muito. Preconceito. Tava Sim. tentando encontrar a palavra e Isso, não vinha. eu tinha esse preconceito, as pessoas tinham esse preconceito comigo. Cool Herc é o nome do Correto, DJ. isso aí. Mas eu passei por cima. Eu sempre fui aquela pessoa, em função de separação dos meus pais e algumas dificuldades que enfrentei muito jovem, de se me derem limões, eu vou fazer limonada, sabe? Se me jogarem pedra, eu procuro não jogar de volta, mas eu vou construir uma fortaleza para elas não baterem em mim. Claro. Sabe? Então, eu tornei aquilo como um combustível para realmente melhorar e conseguir conquistar melhor, assim, os meus objetivos. Mas eu tive, e até o que eu mencionei da minha família não foi pelo fato de eu ser DJ. Foi que em um momento da minha vida, como eu estava fazendo faculdade, estava fazendo o TCC, e eu trabalhava nas licitações da prefeitura, passei por vários setores, eu não tinha tempo para fazer meu TCC, porque eu estudava aqui em Bento, né, na UX, então eu estudava de segunda a quinta. Então a gente saía lá de São Valentim 6h10, 6h15 da tarde, chegava meia-noite em casa. Eu só tinha tempo para estudar, fazer o TCC 1 e tal, de madrugada. Então eu fiquei durante mais de ano dormindo 3-4 horas por noite no máximo. Eu sempre digo Ou no ônibus, se tu ia dormir. no ônibus eu dormia. Sim, eu aproveitava e dormia. Até muitas vezes, um professor liberava antes, 9 e pouco, eu ia direto para a biblioteca, já adiantando coisas de outras disciplinas. Eu tentava otimizar meu tempo o máximo que eu pudesse para dar conta. Porque eu estava estudando 4 noites por semana aqui em Bento, então é aquele deslocamento, 50 quilômetros para ir, 50 para voltar, de madrugada, né? e tal, né? Durante o dia, trabalhando direto num setor tão importante como é o de licitações. Muita responsabilidade. Muita, né? Poxa muita. vida. E tocava, mas é sexta, sábado e às vezes domingo. Pá. Então eu não tinha tempo hábil para fazer os trabalhos no final de semana. Então eu tinha que fazer de madrugada, era o horário que eu consegui. Teve uma noite que eu dormi 2 horas e meia e eu pensei, poxa, eu tenho que dormir, mas eu não deveria dormir.
Porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Muitas vezes eu pensei nisso. Muitas. E aquilo tava me esgotando, sabe? E aí eu decidi que eu precisava me licenciar da prefeitura. Eu ia te pedir isso, se teve Sim. algum momento que tu pensou assim, cara, eu vou viver de DJ, eu vou ser DJ. Teve um momento que eu pensei em parar, porque eu não tava dando conta. E financeiramente tu tinha lastro sendo DJ pra... Sim, É? sim. Na verdade, eu tinha meu salário na prefeitura, Sim. que era um salário ok, mas como DJ eu ganhava 3 vezes mais. Poxa 4 vida. vezes mais, muitas vezes. Porque conforme a minha agenda era o meu faturamento. Legal. E isso foi um assunto até pro meu TCC. Meu TCC eu fiz em cima da minha carreira de DJ. Tá publicado até no site da UX. Bacana. E em abril de 2018 eu decidi me licenciar. Eu me licenciei por 2 anos. Tinha licença prêmio pra tirar? Não, nada a ver? Só licença interesse, Licença sem interesse. salário, sem nada. Aham. Aí eu tirei essa licença, né? Eu finalizei a faculdade, me formei, a solenidade foi em fevereiro de 2019, daí me formei bacharel em ciências contábeis, né? E depois que eu terminei a faculdade, eu poderia ter voltado para a prefeitura, mas não voltei. Mas quando o ponto-chave ali do preconceito da minha família, eu cheguei em casa e disse pro meu pai, porque daí eu vi que eu não tava mais dormindo e eu tenho alguns problemas de saúde, e eles estavam se agravando em função disso, né? Porque não adianta, mesmo quem é 100% saudável, uma hora o corpo vai mostrar que não é por aí, Claro. né? E eu disse pro meu pai que eu ia me licenciar. E o meu pai me disse bem assim, tu vai trocar uma coisa segura, garantida, por uma coisa que tu não sabe se vai dar certo? E aí eu não julgo ele, né? Porque meu pai é uma pessoa muito pé no chão e ele só tava pensando no meu melhor. Eu disse, pai, eu vou por quê? Primeiro, porque é uma licença, não é uma exoneração. Então, se tudo der errado, eu tenho pra onde voltar. E mesmo se eu não tivesse pra onde voltar, eu tenho saúde, eu tenho força de vontade e eu vou em busca de outra coisa. Claro. Mas eu vou tentar. E deu super certo, tanto que eu não ia mais voltar pra prefeitura. Minha licença expirava, né, em 30 de abril de 2020. E nós sabemos 2020 o que Nesse ponto aí aconteceu. já estava formada na faculdade, Sim, tinha sim. passado... Eu já tinha ficado mais de ano formada na faculdade, mas ainda estava atuando só como DJ, porque eu tocava de 5 a 6 festas por semana. Poxa vida. Então não tinha nem como eu querer voltar para a prefeitura. Minha agenda estava sempre cheia, graças a Deus, foi muito bom. Eu trabalhei muito nesse período, muito, tanto que um dos resultados é a casa que meu pai e eu construímos, nós nos mudamos há 1 mês e meio. Eu vi as fotos. E tem legal. muito do meu trabalho lá, Que assim. bacana. 60% daquilo que tá lá é em função dos meus anos dedicados ao meu trabalho. Poxa, que legal. Por amor e também pensando em construir algo que era um sonho pra mim e meu pai. E aí, 2020 deu a pandemia, né, Moisés? E aí, parou tudo. 20 de março, fechou tudo. Eu tinha muita data, eu tinha 6 ou 7 estados já fechados, eu tinha festas fechadas até outubro de 2020. Cancelou tudo, além do prejuízo, né? Porque algumas eu já tinha algumas negociações, eu me passo o valor colocado, que daí já é com logística e tudo. Então, para pagar mais barato passagem de avião, já tinha até comprado passagem de avião, passagem de ônibus. Quando ia a Santa Catarina, normalmente ia de ônibus, se tornava mais viável, porque saía daqui de Bento, né? Precisava ir até Porto Alegre. E tive esse prejuízo, porque não consegui utilizar dentro de um ano, né? Porque estava ainda tudo fechado depois de um ano. E aí, quando eu só tava esperando chegar 29 de abril para pedir minha exoneração, 20 de março deu a pandemia no mundo. E aí eu quase entrei em depressão, porque eu não estava acostumada. Meu Deus, um sábado à noite dormir 10 horas da noite. Eu demorei meses para botar na minha cabeça que isso era o novo normal da minha vida, sabe? Mas eu voltei para a prefeitura. Voltei para a prefeitura aí. E foi aí que eu desenvolvi, porque até então eu não tinha feito prova do CRC também para passar, para ter o registro entendi, de contador. claro. E aí foi a hora que eu botei, não, vou ter que focar em estudar para passar nessa prova, vou ter que pensar futuramente, não vou ser DJ o resto da vida, então quando eu quiser ser contadora eu tenho que começar a me inteirar sobre o assunto. E aí eu fui melhorando como DJ e também melhorando o meu pessoal. E também foi aí que deu a minha virada de chave no estilo musical, porque até então eu tocava o de tudo, né? O open format, que era funk, sertanejo, eletrônico, pagode, eu tocava todos os estilos. E aí na pandemia eu decidi que
como a gente não vai ficar aqui para sempre, eu até tenho tatuado isso no meu braço, uma frase que é: opte por aquilo que faz o seu coração vibrar. Não é que eu tenha preconceito com estilos musicais, tá, Moisés? Até porque eu fui muito feliz no Open Format durante 5 anos. Então, eu não posso cuspir no prato que eu comi, e eu não sou ingrata, e ingratidão é um dos sentimentos que eu acho mais abomináveis na vida. Mas eu decidi que o que fazia meu coração vibrar e faz até hoje é a música eletrônica. Então, eu decidi que eu ia tocar somente música eletrônica. E aí eu me posicionei de tal forma, e quando as festas voltaram, eu fiquei só no eletrônico, e sou muito mais feliz hoje por seguir o estilo que eu gosto. Que legal. Quantos estados tu tocou? Tu sabe de cabeça? Bah, eu acho que foram 8, mas não tenho certeza absoluta, mas foi em torno disso. Foi em torno disso. Ou seja, tu não ficou restrita só à nossa região aqui. E pelo Rio Grande também tu deve ter andado em muito lugar aí. Sim, tem muita casa de muita show. cidade que eu conheço. Nossa, e assim, pega o carro e vai. Até muitas vezes a minha sogra, né, ela fica preocupada, meu namorado também. Vai vir... Como é que é o nome do namorado? É Francis. Francis. Vem dar um oi aí, Francis. Vem dar um oi e mostrar a cara aqui, cara. Ou tu fica só no bastidor. Tu acompanha a Liza em todas as festas? Praticamente tá. Dá um oi aí, ó. Pelo menos o pessoal vê a tua cara ali, ó, cara. Esse é o cara que ele é um pouco de empresário, motorista, segurança, fala um pouco de tudo. Agenciador. Agenciador, não só empresário, mas agenciador. Tá bem. Tá acompanhando ela aqui, tá aqui do lado, perfeito. Nós tava falando, até me perdi agora. Não, eu tava falando até da estrada, né? Sim. Aí eles têm uma preocupação muito grande sempre comigo. Porque eu moro em São Valentim, eles moram em Encantado. Vai vir pra Encantado de madrugada, não, de noite, já é escuro. Aí eu penso em tudo que eu já passei, sabe? Frio, chovendo, geada, temporal, cerração, pegar no sono, sabe? Bater o carro em função disso, sabe? De pegar no sono. Muito tempo sem dormir. Tu conheceu o Francis na profissão de DJ ou Curiosamente no meio não. público? Curiosamente não. Fazem 1 ano e 9 meses que estamos juntos, mas nós conhecemos há mais de 10 anos. Poxa vida, legal. Nós tínhamos uma amizade e não imaginávamos que um dia iríamos namorar, mas o destino nos uniu no momento certo, acredito. Legal. Diz uma coisa, qual foi o momento assim mais top, assim, mais bacana, mais memorável da tua carreira, assim, que tu considera? Tu falou de alguns momentos aqui, né? Mas que tu disse, poxa, que legal, tô bem na área pública, tô bem na questão de DJ, tô com a minha vida pessoal legal. Qual foi o momento mais legal, assim, que tu... Olha, se é que tem um momento assim específico? Tiveram vários, sabe? Porque há quase 8 anos atrás, há 7 anos atrás mais ou menos, eu realizei algumas coisas que ficaram na minha memória e ficarão para sempre. Como há pouco tempo atrás também aconteceram algumas coisas, então são diversos, assim. Mas quando eu lembro nitidamente da primeira festa que eu toquei no Bangalô, porque assim, eu era DJ há 5 meses, Moisés, e eu tava começando a adquirir uma experiência. Tu te colocou à disposição do Bangalô? Dizer, eu quero tocar, ou o pessoal te procurou através da indicação de alguém? Na verdade, foi em função do meu segundo professor, o Israel, lá de Marau. Tu comentou ali no começo. Isso, que ele sempre foi muito amigo do Eduardo Bianchi, que é aqui de Bento, e o Dudu tava sempre pelo Bangalô ali, em parceria com o Santa, que é o dono do Bangalô, né? Leandro. Isso. E aí eles falaram de mim, né, em função de eu estar fazendo aula com o Israel, ser amiga do Israel. E na época a Ana Lu Giacomoli, de Porto Alegre, ela era DJ residente do Bangalô, e ela ia sair, porque ela vinha de Porto Alegre, né, e voltar era puxado para ela ia sair. E o Israel comentou com o Leandro sobre mim. E aí ele quis me dar uma oportunidade. E aquilo foi um momento muito marcante na minha vida. Massa, eu sou muito grata até hoje pela oportunidade e tudo que eu construí junto com o Bangalô, porque foi uma porta, assim, muito importante na minha vida. Muito importante. E eu lembro da primeira festa que eu toquei, que foi incrível. E da sucessão delas também, passei muitos momentos bons lá. Além de outros lugares. Também toquei na Arena do Grêmio uma vez. Pô, legal, não sabia disso. Sim, toquei numa Sunset lá na Arena do Grêmio com artistas extremamente renomados nacional e internacionalmente. Um deles era o On Boss, né, que teve a música dele ano passado, a Move Your Body. Ele foi o segundo artista mais ouvido no Brasil. Só ficou atrás da Anitta. Que legal. Então a música dele foi reconhecida mundialmente. O cara tá muito grande em função dessa música. E eu abri a pista pra ele, sabe? Toquei com ele já 4 vezes. É um cara
sensacional. Além de Dub Dogs, Jorge, a Shiba, que é dinamarquesa, tá sempre aqui pelo Brasil também, o Seven, que é americano. Então, essa vida noturna me permitiu fazer muitos desses contatos. Eu conheço muitos artistas que eu admiro demais. Alguns que eu admirava, depois de conhecer, passei a não admirar tanto. Porque tem dessas também, a gente acaba conhecendo os bastidores, né? Porque eu sempre digo também, Moisés, a vida de DJ, ela é muito boa. O melhor momento, o ápice, é quando tu tá no palco, tá conseguindo fazer uma entrega bacana e o público vem na tua entrega. Agora, o que rola nos bastidores, muitas vezes é muito perrengue, é sofrido, muitas noites sem dormir, muitos natais passando longe da família. Muitas novo, festas. Isso, formaturas de amigos, casamentos de amigos, sabe? Muita coisa eu perdi. Muita coisa eu perdi. Vou dizer que me arrependo? No momento que eu estava indo atrás do meu sonho, hoje eu não me arrependeria, mas hoje são coisas que eu peso mais. Certo. Eu peso muito mais do que antigamente, sabe? Mas tem muito perrengue nessa vida noturna, muitos mesmo. Mas assim, olhando pra trás, eu vejo que tudo valeu a pena. Se eu tenho a casca que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, foi por causa do que eu passei. Certo. Aquela cortina ali, aquela frestinha tá me dando angústia. Eu vou ter que fechar. Vamos ver. Não aparece. Tá. Mas depois o Thiago vai ter que editar tudo isso aqui. É que tinha uma frestinha ali, eu achei que tava aparecendo. Meu Deus. Deixa eu te pedir. Como é que tu faz para selecionar o teu setlist, que se diz? O repertório? É, o repertório. Como é que tu faz? Qual é o tipo, por exemplo, música eletrônica, mas dentro da música eletrônica, né? Como é que tu seleciona? O que tu acha mais bacana? Tu vai muito pelo que tu vê que tá rolando? Tu tem coisas tuas que tu diz assim, isso aqui vai ser legal? Assim, eu tento, esses quase 8 anos de estrada e muita pesquisa, muito estudo, né? Porque eu sempre digo que quando a gente vai oferecer, principalmente eu vou oferecer meu trabalho, mostrar meu trabalho, tu tem que ir preparado como estudar para uma prova, né? De um concurso ou alguma coisa que tu queira passar. Eu encaro dessa forma. Eu estudo muito a festa, o público que vai estar, mas também atrelado a isso, junto a isso, eu não deixo sem a minha identidade. Eu tento misturar um pouco de tudo. Como te explicar melhor? Por exemplo, toquei no Café de la Musique nesse mês, né? No dia 18. E junto comigo, eu sabia que teria uma banda de pagode. Então, é diferente o público que iria estar lá do público que vai para ouvir música eletrônica numa Maori, por exemplo, que é um festival que acontece em Porto Alegre, Shangri-La, que é só música eletrônica. Então, é diferente. Então, o que eu considero? O pessoal do pagode, do sertanejo, do funk. O que eles ouvirem de eletrônica, eles vão gostar de ouvir uma coisa mais comercial. Comercial que a gente chama. O que toca no rádio. Certo. O que eles têm mais o hábito de ouvir. Tem artistas e músicas na música eletrônica que só quem gosta do eletrônico, quem é do público do eletrônico vai curtir. Então, isso já não servia para essa festa, sabe? Mas atrelado a isso, eu sempre tenho algumas músicas, até eu tenho um mashup que a gente chama, né, um bootleg, que a gente faz uma releitura de uma música já existente, que vou lançar em breve com o Replause, que é meu amigo Alan, lá de Guaporé. Legal. Abraço pro Alan. E que é uma releitura da Get Ready, que é uma música pop e rock, né, internacional. A minha identidade é essa, principalmente. Como eu vim do rock, eu gosto muito dos remixes, enfim, legal, do rock. Bacana. E junto com músicas clássicas dos anos 80, anos 70, anos 90, sabe? Faz essa mistura. Então. Faço. Sempre no meu set vai ter alguma coisa nesse sentido. Legal. E eu não abro mão. Talvez o público não curta, mas pelo menos uma eu tenho que tocar porque é a minha identidade. Então isso eu não abro mão. Sabe? Eu não abro mão. Eu acho que a gente tem que agradar as pessoas sim, mas também a gente não tem que se moldar 100% das pessoas. A gente tem que mostrar a transparência da nossa identidade também. Então, se eu vou tocar numa festa que só vai tocar artista eletrônico, o meu som já é um pouco diferente. Certo. Aí não vai tanto pro comercial. Vai misturando um pouquinho de comercial com um pouco mais conceito e a minha identidade também. Certo. Mas a minha identidade está sempre presente. Mas tu vai pra uma festa já com um repertório pronto, então. Eu vou com uma pasta pronta, com as músicas que eu planejo tocar, tá? Aí, toquei 1, 2, 3, tô vendo que tá funcionando, eu sigo naquela linha. Eu lembrei que em tal festa eu toquei uma outra música que eu acho que não botei nessa pasta, mas se encaixaria. Eu vou lá no CDJ, procuro a pasta, procuro a música, acho a música e coloco também. Era isso que eu ia te pedir. Se chega na hora, tu sente, e tu já Sim. sente, né? Poxa, tu tem um feeling, 8 anos na estrada, né? O pessoal não tá gostando, vou ter que mudar.
Sim. Muda. Tem que ter. Daqui a pouco inverte todo o resto do repertório, coisa assim. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Aí no mesmo ritmo daquela, no mesmo tom daquela. Eu já tive festas que eu toquei para um público sertanejo, que eu tinha programado ou alguma coisa em função de ter esse público mais open format. E, na verdade, eu cheguei lá e tava tocando e o pessoal tava esperando eu tocar porque queria ouvir música eletrônica. E aí eu mudei totalmente. Certo. Totalmente. Eu vi que eu toquei uma, duas e não tava funcionando. Pensei, vou tentar aqui. Vi que funcionou. E foi. E funcionou melhor. Acontece. Eu procuro sempre estudar e tentar entender. O café, por exemplo, que eu citei um exemplo, eu já toquei 3 vezes lá. Então, eu já conheço, já fiz aquele reconhecimento de campo. Mas quando eu vou, por exemplo, fui pro Pará, no Réveillon de 2017 para 2018. Tocou eu toquei no Pará? Em Santarém. Toquei 3 vezes no Pará. 3 vezes em Santarém. Santarém e Itaituba também. Na primeira vez que eu fui pra lá, imagina, é outra cultura. Foi a primeira festa que eu toquei fora do estado. Então, era a primeira vez fora do Rio Grande do Sul. Não tinha ideia. Poxa, nesse momento tu devia assim, eu tô no auge agora, né? Não, eu fiquei muito feliz. Imagina, muito feliz. Tu já tinha viajado pra fora, assim, longe? Não, eu nunca tinha nem tocado. Eu nunca tinha tocado fora do estado. Foi a minha primeira data fora do estado. Eu estava atuando como DJ, acho que fazia nem 2 anos, acredito. Não. Perdi um pouco nas contas, mas enfim, foi um grande desafio. Eu fiquei 1 mês estudando. 1 mês, assim, pensando o que eles ouvem lá. Procurei, tá? E eu fui pra tocar só eletrônica. Na época eu tocava open format, mas eu fui pra tocar só eletrônica porque fui contratada pra isso. E aí eu estudei o que era, né, o estilo deles, o que eles gostavam. Pesquisei casas na região que postavam os stories, enfim. Ouvia, então. Estudei. A internet é muito rica de muita coisa, né? Então eu estudei muito aquela região. Fui lá, era pra tocar o Vitor Low, que é um DJ nacional, e eu. O Vitor Low, a conexão dele não fechou dos aviões, ele ficou Réveillon em Belém, no aeroporto. Poxa, e aí tu teve que te virar sozinha. Ele era a atração principal, eu passei pro melhor horário, era pra eu tocar 1h30, aí eu tinha que fazer as 3 horas, que era minha e dele, fiquei sabendo disso no dia, tá? No dia, porque ele perdeu o avião no dia, né? E não conseguiram ir buscar. E, ao mesmo tempo, um desafio enorme, né, em função de mais tempo, em função de substituir uma atração principal, mas isso me criou, assim, uma experiência absurda. Imagina. Absurda. Cada situação a gente leva mais um pedacinho, a gente carrega. É na dificuldade que a gente mais aprende muitas vezes, né? Exatamente. E foi fantástico. Tanto que era pra eu ter tocado 3 horas, eu toquei 5, porque o pessoal não ia embora e não queria que eu parasse de tocar. Tinha até um DJ que ia tocar depois, ele disse, não, continua porque tá bom. E o pessoal ao redor de mim enquanto eu tava tocando, e a pista ali com 1.500 pessoas, e foi fantástico. Tem uns vídeos no meu Instagram. Eu ia te pedir, mas de certa forma tu já me respondeu. Um show teu, um repertório teu tem o quê? 1 hora, 1h30? 2 horas no máximo. 2 horas no máximo. Em máximo. torno disso. Isso. Às vezes é 1 hora, às vezes 1h30, depende do contratante, o que ele pensa pra festa dele. Então, mas eu trabalho com mais ou menos o limite de 2 horas. Certo. E além dessa, se eu posso usar essa palavra, além dessa habilidade, né, de tu te moldar aos ambientes, ao tipo de público, que tipo de habilidade, assim, tu considera legal, importante ter como DJ para poder cativar as pessoas, para poder fazer um show legal, para poder fazer as pessoas entrarem na tua vibe, no teu show, no teu repertório? Que tipo de habilidade tu tem, assim, que, digamos assim, te diferencia de outros? Se é que se pode dizer isso. Pode ser que seja um diferencial, e até isso eu passo para os meus alunos no meu curso também, porque até no meu curso não é vender meu peixe, só para te explicar uma parte da resposta. Pode vender o teu peixe também, não tem problema. Eu não ensino apenas aquela parte teórica e prática de tocar, mas assim, eu tento... Mas quanto tempo tá dando curso de DJ? Olha, é uns 3 anos pra 3 cá. anos. Na pandemia eu dei alguns, eu formei uma turma em Guaporé, até tive eu tive 3 alunos de Guaporé, mas tive um aluno de Flores da Cunha, o Saulo, um abraço pro Saulo, e ele ia de Flores da Cunha até Guaporé. Pô, legal, uma vez por semana, e ele, assim, foi muito dedicado, eu tenho muito orgulho dele, sabe, porque foi um baita aluno, ele aprendeu bem, e são 6 aulas, né, de 3 horas cada uma, é bem intenso o curso, mas é prático, sabe? É bem pra prática mesmo. O cara que quer iniciar também nunca tocou? Nunca tocou. É uma pessoa que não sabe nada. Cara, que legal. Nada. É como se alguém fosse aprender a cozinhar, nunca fez nenhum ovo frito, sabe? Eu ensino assim. Porque eu tive muita dificuldade, principalmente no meu primeiro curso, porque eu estava numa turma que as pessoas já tinham conhecimento e eu não sabia nada.
E aí eu vi a necessidade disso. E eu sempre digo, até vindo pra cá, tava conversando com o Francis, que eu tenho planos de fazer mestrado nessa parte contábil também, porque eu gosto muito de ensinar. Certo. Então eu gosto muito de dar aula, e eu sempre tenho aquela filosofia de ensine para uma pessoa como se você estivesse ensinando para uma criança de 7 anos. Não tem como ela não aprender. Pois é. E no meu curso eu tento preparar o máximo para as pessoas saírem de lá tocando, mas não só baixou a cabeça, não pode bater grave com grave, tem que ir tirando o médio quando tá saindo o vocal de uma música para entrar o vocal da outra. Não é isso, só isso. Uma das coisas que eu desenvolvi, Moisés, lendo aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gosto muito de quando eu tô tocando, tem aquela pessoa que tá ali interagindo, eu olho no olho dela. E eu interajo com ela, eu sorrio pra ela. Porque ela tá ali, ela tá conectada comigo naquele momento. A gente tá conectados pela mesma coisa. E o meu objetivo, quando eu vou tocar numa festa, é que as pessoas que vão pra festa, elas saiam mais felizes do que quando elas chegaram. Então eu quero que elas não... vou ir pra uma festa, vou lá beber alguma coisa, vou ficar com alguém e vou pra casa. Não é isso. Eu quero que elas saiam com aquela boa imagem minha, mas não só minha, do lugar também. Sabe? Porque eu acho que quando a gente vende o conjunto todo. Claro, sem dúvida. E então, o olhar no olho, quando a pessoa vai falar contigo, pergunta o nome da pessoa, a gente conversa um pouquinho. Quando tá ali perto de ti e dá uma atenção, às vezes, realmente, tem muita gente que vem ali, me chama, vamos tirar uma foto, e eu tenho que pedir pra esperar, porque a música pode acabar, eu não consigo fazer a mixagem. Tem o momento certo, tudo pra fazer. Sem dúvida. Mas eu acho que humildade, né? Nunca esquecer da onde tu saiu, aonde tu quer chegar, que tu tem que ser legal com as pessoas, que outra coisa, a atenção, a cordialidade, o carinho e a retribuição, né? Porque eu recebo tanto carinho, mas muito, muito carinho das pessoas. Que legal. Então, o mínimo que eu posso fazer é retribuir. E tentando me conectar com essas pessoas, olhando no olho, interagindo com ela, fazendo um coração pra ela, fazendo um coração pra mim. Eu acho que isso conecta mais as pessoas. A música tem essa função. E eu acho que eu sou só uma mensageira, mas eu tenho que conectar elas com isso. Tá certo. Eu quero saber de momentos divertidos, engraçados, coisas que tu lembra, assim, coisa bacana ou curiosa, ou daqui a pouco alguma coisa que te marcou pelo lado negativo também. Certo. Tem bastante dos dois lados. Então divide com a gente alguma coisa aí. Um engraçado foi uma vez que eu fui tocar. Eu fiz uma logística muito louca. Eu toquei na quinta-feira no Bangalô. Na sexta de manhã eu peguei um ônibus pra... Deixa eu lembrar. Camboriú. Aí eu toquei em Camboriú na sexta-noite. Eu saí da festa de Camboriú... Eu só dormi no ônibus, tá? Eu saí da festa de Camboriú... Sozinha. Peguei o ônibus em Bento e fui. Sozinha. Fui pro Pará sozinha também. Mochila, não todas as vezes, mas fui. Sim. E sim, uma mochila, uma mala e fui. E bora, vamos lá. Aí fui pra Camboriú, toquei, saí da festa de Camboriú, só passei no hotel, tomei um banho, passei no café, peguei um pão de queijo, já fui pra rodoviária de Camboriú, pegar um ônibus pra Curitiba. Curitiba tinha, eu não vou esquecer, sentou do meu lado, uma moça, ela era uruguaia, eu acho que era. E ela falou baixinho assim no telefone que ela tinha conseguido escapar da polícia. Ela tava tentando, ia conseguir entrar no Paraná. E tu ali. E eu tava tentando dormir, eu escutei, né? Eu só coloquei a minha mochila aqui, abracei a minha mochila, minhas pernas em cima da minha mala. Uma mala grande, porque eu fiquei 4 dias fora. Mulher, né? Tem que levar um monte de coisa. E aí me deu vontade de ir no banheiro, o ônibus aqueles de 2 andares, eu levei tudo junto pra ir no banheiro. Chega aqui, não tem mais nada. Né? E aí eu dava umas pescadas, assim, porque eu tava muito cansada, eu tinha dormido. Só te cortando um pouco, quando tu vai com a mochila, a mala, tu tem ali o teu material também de trabalho? Tudo, eu tenho meus pendrives, meu notebook, minhas roupas, tudo ali contigo. Tudo junto. Só não equipamento, eventualmente algum evento que eu precise levar. E aí eu fui no banheiro com tudo aquilo, voltei, aí eu dava aquela pescada, porque eu tava muito cansada, muito tempo sem dormir. Aí, quando eu pescava assim, eu abria, olhava pra ela tava assim, me olhando, sabe? Puxa vida. E aí nossa, aquela viagem durou 1 ano, mais ou menos. Cheguei em Curitiba, peguei um avião pra Guarapuava, fui, toquei, voltei. Eu acho que eu dormi assim, de deitar numa cama e dormir, de quinta-feira à noite
até o domingo de noite que eu cheguei em casa, acho que se eu dormir 6 horas numa cama foi demais. O Uruguai povoou teus pensamentos. Meu Deus. Mas o mais engraçado foi no avião que eu peguei de Curitiba para Porto Alegre, na volta. Aham. Tinha um cara do meu lado, tudo na mesma logística, na mesma indiada, né? Nessa que tinha a Uruguaia também? Isso aconteceu da Uruguai, aconteceu de sexta para sábado, e aí depois no domingo aconteceu essa que eu vou contar agora. Aí tinha um cara sentado do meu lado morrendo de medo, até era o moço, teve que acalmar ele, porque ele tava viajando de avião e não era a primeira vez, mas ele tinha muito medo. E aí eu até olhei pra ele assim, pensei, nossa, como o cara tá apavorado, né? Aí ele comentou até, nossa, eu não sei como é que tem pessoas que conseguem relaxar e tal. E eu morrendo de sono, né? Tava exausta. Pegou o avião, fez a curvinha, né? Foi no início da pista, ligou as turbinas. Quando deu, né, aquele impacto que ele começa a ir pra decolar, eu caí no colo do cara de tanto sono que eu tinha, eu peguei no sono. O cara tremendo de medo e eu dormindo, nem tinha decolado, ainda já tava dormindo. Aí ele me disse, mas como é que tu consegue? O cara ali tremendo e eu caí no colo do cara, assim, exausta, sabe? Foi engraçado, fiquei morrendo de vergonha. Mas isso... E ficou ali... Não, tu não chegou a ficar deitado? Não, quando eu bati nele eu voltei, assim. Mas foi, assim, um momento de exaustão. Até teve uma vez que eu tava voltando no Réveillon, tava no Uber de madrugada, tava voltando de Jurerê pra Campeche, que eu tava hospedada, e eu peguei no sono no Uber, e aí até uma coisa meio perigosa, né? Eu acordei, assim, tava no meio do engarrafamento, botei... olhei, eu tinha dormido uns 20 minutos, aí eu pensei, meu Deus, se o cara queria levar pra algum lugar, sabe, perigoso... E outros momentos engraçados. Teve uma vez, vou até citar o Francis, só pra ele ficar com vergonha. Já tava namorando. A gente tava no começo. Tava ali, tá. Fui tocar no bangalô, daí o Francis queria aprender a tocar, né, e tal. Aí ele toca também? Ele é DJ também? Ele arranha um pouquinho. Ele arranha um pouquinho. Vou meter terraplenagem, é DJ também. É, multifunções. Tá bom. E aí eu só disse pra ele, não aperta esse botão, que é o kill, né, porque para a música. Adivinha onde ele apertou, né? Aí parou, todo mundo começou a gritar, ele sumiu de lá, passou toda a bebedeira na hora e foi engraçado, foi bem engraçado. Tá bem. Foi engraçado. Sabe que esse avião eu também passei uma vez, cara. Eu tava voltando de Brasília e tava eu e a Marcela, nós não conseguimos pegar o mesmo voo, minha esposa, e ela foi num outro voo e eu fui nesse voo aí. Eu sentei e tinha uma menina. Aí eu vi que ela estava muito nervosa, muito nervosa do meu lado. Ela começou a me contar a história, que ela ia voltar para ir noivar com não sei quem, que tal. Chegou num determinado momento, ela falou, o avião vai subir. Eu disse, não, calma, eu posso segurar na tua mão? Eu disse, pode, tudo bem. Dei a mão para ela. Bom, ela conseguiu me cortar a mão aqui, de tanto que ela apertou aquela mão, de tanto medo que ela tinha. Que horror, ela estava desesperada. Coitada. Eu digo, mas quando tu vai viajar assim, tu tem que tomar alguma coisa para relaxar e tal. Meu Deus, podia até dar um... Eu disse, mas se o avião cai, que eu tô dopada com algum remédio, eu não vou dizer, melhor ainda. Não, mas tem pessoas que sentem muito. Avião. Muito. E eu de tanto medo que eu senti, eu caí no colo do cara. Dormindo. Me diz uma coisa, quais são as tendências hoje da música eletrônica, assim, as principais no momento atual? E como é que tu vê o futuro da música eletrônica? E vamos um pouquinho mais longe. A Liza vai ficar até os 60, 70 tocando música eletrônica, 80. fazendo festa e tal. Bom, vamos por partes, né? Como diz o Jack Stripador. Isso aí. Primeira parte, então, a música eletrônica no Brasil hoje, eu vejo ela como ela muito forte nos grandes centros. Na parte do interior, como é o nosso caso, já não vejo ela com tanta força como ela tinha. Eu percebo que isso foi um pouco afetado pela pandemia. Isso é a minha leitura, tá? E eu vejo também uma desvalorização da classe. Porque, não somente do DJ música eletrônica, mas do DJ mesmo, sabe? Porque a gente ainda tem uma sociedade que encara isso somente como hobby. Mas é uma profissão reconhecida, tem empresa tem KNAI para isso, entende? Então, é uma profissão, é um profissional, assim como um eletricista é um profissional, como um professor, enfim, é uma profissão.
E muitas vezes há muita desvalorização justamente por não saber como funciona. É a mesma coisa um eletricista trocar um fusível para toda a energia da tua casa funcionar. Ele vai lá e faz isso em 5 minutos, mas não significa que seja um serviço bobo, entendeu? O cara conhece para fazer isso, né? Exato. Então ele tem o valor por isso, não pelo tempo. É a mesma questão o DJ. Muita gente diz, mas tu vai se divertir. Sim, eu vou me divertir. Se você não se diverte no seu trabalho, o problema é seu. Sinto muito. Pois é. Mas assim, ainda há uma grande desvalorização, como eu mencionei, não somente na eletrônica, mas na profissão DJ no geral. Mas eu vejo a música eletrônica em grande ascensão. Acredito que a única coisa que ela vai sofrer são mutações, como em qualquer estilo. A música eletrônica, o house foi muito forte, talvez anos 80, anos 90, depois veio o EDM, que é aquele som mais pesado de grandes festivais e tal. Agora eu vejo o tech house muito forte, assim como daqui a um tempo vai ser outro estilo. O que eu vejo é que o DJ, o produtor, ele tem que se adaptar ao momento, porque são gostos. Anos atrás eu gostava da cor rosa, por exemplo, hoje eu não gosto. Então eu acho que a gente vai mudando, vai evoluindo e vai selecionando o que quer e o que não quer mais. Então eu vejo que o futuro da música eletrônica é bom, porém com várias mutações. É essa a leitura que eu faço. A Liza como DJ, consegue... É Liza ou Laísa? Liza. Eu não posso mais errar, né? Tem acento no primeiro A. Verdade. E a Liza como DJ vai tocar por mais algum tempo, mas não tanto tempo. Porque a Liza fez 31 anos, dia 10 de agosto, né? Então, é uma menina ainda. Meu Deus, muito obrigada. Depois, quando a gente sair do podcast, eu pago uma coca pra ti, pelo menos. Mas uma hora a Liza vai querer ter uma família, né? Uma hora o Francis também vai querer ter um final de semana normal. e querendo ou não, como eu disse, é um divertimento, eu amo o que eu faço, mas às vezes, quando nós que moramos aqui, quando tá -2 num sábado à noite, é bom ficar em casa, né, Moisés? Então... Eu acho que é bom ficar em casa todos os dias. Aí trabalhar e voltar para casa. É bom, mas assim, como eu disse, ir para uma festa e tocar, transmitir essa alegria para as pessoas não tem preço. Mas chega são tudo fases, tudo são fases na vida, né? Então vai chegar uma hora que a fase DJ da Liza vai acabar. Não vou te dizer assim, vai ser em tal momento, não vou te dizer agora, mas na minha cabeça eu sei qual é o momento. Certo. Né, de parar. E então, no momento certo as pessoas não sabem. Sabe, tu falou uma coisa aí que essa questão, né, das pessoas verem o que tu faz como um hobby, né? No caso, DJ, não a tua questão fora da carreira de DJ. E isso é um desafio, né? Para quem tem isso como profissão, fazer muita gente entender que isso não é um hobby, que isso é uma profissão. É um grande desafio. E o que eu quero te pedir é o seguinte, como mulher, o desafio, ele é muito maior. Muito. O preconceito é muito maior. Muito. A desvalorização é muito maior, né? Muito. Tu deve ter passado muita coisa assim, né? Muita coisa. Eu não posso... Qual é que seria o maior desafio, assim, como mulher, na questão de ser DJ? Tu vê que é a questão do preconceito mesmo? Eu acho que o maior desafio, Moisés, é a questão mulher, como é a DJ, como a mulher em qualquer outra profissão. A questão da valorização, porque ainda temos essa desvalorização que porque a mulher pode ganhar menos, sabe? Isso eu acho bem chato, porque eu acho que tem que valorizar a pessoa pelo trabalho dela. Né? Então, mulheres, homens, vai ter homem que é melhor que tal mulher? Vai ter mulher que é melhor que tal homem? Também vai. Certo. Entende? Mas assim, assim como tem em toda a profissão, né? Tem seus desafios, a DJ mulher, ela enfrenta constantes desafios. Porque há muito aquilo, se uma música foi bem produzida, ficou, mas não deve ter sido ela que fez. O homem é muito difícil alguém ter esse pensamento. A mulher, sim. Porque duvidam da capacidade dela. Ela acha que ela não pode fazer isso. A mulher, muitas vezes, eu tive isso no início da carreira, muito incentivo. Tu tem que ir com uma saia mais curta, tu tem que ir com um decote maior, porque tu não vai ficar conhecida se o pessoal não te olhar por esse lado. Mas, poxa, eu não queria que admirassem o corpo da Liza, eu queria que admirassem o trabalho da Liza. Certo. Sabe? Então eu me posicionei de uma forma onde eu consegui isso. E isso me dá muito orgulho. E eu vejo muitas DJs que, mas eu acho que ela até toca bem, mas ela é feia. O cara não falam isso.
o cara, ele toca super bem, mas ele é feio. De um homem não falam isso, da mulher fala. Da mulher fala, sabe? A desvalorização. Tem muito line que a gente chama, são os DJs que vão compor a festa, né? Que vão tocar na festa. Os DJs, as bandas, enfim, o line-up, né? Vai ver em grandes festivais, agora as mulheres estão conseguindo conquistar um espaço, mas predominantemente é masculino. Por quê? Talvez eu esteja sendo feminista, dizendo, devia dar oportunidade. Talvez, para aquele tipo de festa, o som daqueles artistas se encaixe melhor. E tá certo, talvez seja só homens. Por quê? Porque o som se encaixa melhor. Talvez não seja só de mulheres. Por quê? Porque o som delas se torna melhor. Mas é muito difícil tu ver um line-up somente de mulheres. Certo. Mesmo que o som delas se encaixe melhor no evento. Certo. Eu fiz uma festa no Bangalô, Santa me deu uma oportunidade. Foi em março, eu não lembro exato o dia, mas foi em comemoração ao Dia da Mulher. Ele me deu autonomia para contratar as mulheres. Que top. E nós fizemos uma festa fêmea comigo e mais 3 mulheres no line. Foi muito bacana, deu um público bem bacana, um respeito assim muito grande pelo trabalho e pela festa, foi bem legal. Mas poucos contratantes talvez que teriam essa iniciativa. Talvez seja interessante mais contratantes adotarem isso. Mas a mulher, muitas vezes, eu vejo exemplos de algumas mulheres que cresceram muito. Ela só deve estar lá porque ela teve um caso com alguém que botou ela lá. Porque ela é bonita, porque tem um corpo legal. Exato. Talvez aconteça de um cara que chegou no topo e tenha sido por isso. Mas do cara ninguém fala, mas da mulher sim. Sempre há essa dúvida, sabe? Certo. Então, infelizmente, o preconceito, eu não digo, como eu mencionei antes, não é somente pela profissão DJ, mas o preconceito da mulher não ser capaz pelas suas próprias pernas, pelos seus próprios méritos, entende? Certo. Da sociedade ainda ser muito machista quanto a isso. Isso é bem triste, né? Porque é uma coisa que nós deveríamos e não melhorar. É só na tua profissão, em todas as áreas, todas. né? Ver uma mulher bem sucedida, acho que chegou ali porque é bonita, porque saiu com o cara, porque saiu com o chefe. Isso. Não, poxa. Eu acho que a gente tem que abolir Infelizmente, isso. Né? Infelizmente. Além da música, que outras formas de arte influenciam no teu trabalho? Tendências culturais, sabe? Se é que tem alguma coisa assim. A música é predominantemente a maior, né? Eu gosto muito. Eu sou muito assídua a esportes, tá? Eu me envolvo até, nós vamos participar da gincana cultural lá em São Valentim, sou capitã da minha equipe. Legal. Equipe gincana. Nem sabemos, jogar, né? Tá. Porque as provas são relâmpago, assim. Certo. Mas essa questão de esporte, eu também sempre fui muito influenciada pelo meu pai, né? Meu pai não teve um filho homem. Então, para falar de esportes, sobrou eu, desde criança que sou envolvida com esporte. Então, essa parte de cultura, o que me brilha muito o olho, além da música, é a questão do esporte. Pegou uma fase que ser DJ era muito a questão de equipamentos modernos, né? O notebook, enfim, pegou CD? Não, já não tinha, já tinha abolido, né? Chegou a ter uma experiência em fazer som com vinil, ou isso tu... Tive experiência... E acho muito diferente, é muito mais difícil. Porque eu fico imaginando o cara ter que trocar LP na hora. Sim. Cara, tu não tinha isso aí que tu falou, né? Eu vou ter que me adequar ao gosto do pessoal porque eles não estão curtindo. Cara, tu puxa ali nas tuas fases de música, tu tem tudo. Sim. Milhões de músicas. No teu pendrive tiver, né? Sim, isso. Não, mas uma gama muito grande, né? Sim, porque tu vai preparar. Agora, o cara que era DJ, ele tinha que ter uma sacolada de vinil ou de CD. E daqui a pouco não tinha nada do que ele precisava ali pro momento. Eu não passei por isso, né? Porque eu já peguei uma época mais moderna dos equipamentos, mas eu já tive contato com muito DJ que passou por essa época, né? Então, isso é importante. Sim, sim, até em alguns encontros e tal que tivemos, que depois da pandemia, infelizmente, não tivemos mais nada, não participei de mais nada, porque já ficou muito mais restrito. Mas muitos DJs, por exemplo, o Moisés com CD, eles tinham um papel um adesivo em cima do CD, a música 1 tal, música 2 tal, tocar a partir de tantos minutos, tocar a partir de tantos segundos. E aí era aquele CDJ 100, se eu não me engano. Hoje a gente tá no 3000 Nexus, né? E o CDJ, que é o equipamento que nós utilizamos, ele nasceu comigo em 92, né? Olha só. E lá em 92 era o CDJ 100, que era com CD. Aí tu tinha, imagina, tinha as cases de CD que tu passava assim, o cara chegava a levar 200 CDs, o DJ, a DJ, 200 CDs e vai lá procurar o nome, e música assim,
eletrônica até um pouco mais longa, 4 minutos, 5. Agora tu pega uma música mais na parte do Open Format, 2 minutos, 2 minutos e meio, e aqui, ó, pra procurar a música. Certo. Hoje tá tudo muito mais na mão. Porém, assim, a questão da batida, da sincronização. Nos meus alunos, eu não permito, porque tem lá um botão no CDJ que é o Sync, que ele sincroniza, né? Tem a função de sincronizar uma música na outra automaticamente. Eu oriento e ensino sempre os meus alunos, ó, usa se tu realmente não tem certeza e tu não quer fazer feio, assim, não pode acontecer. Mas assim, ouvido. Eu faço meus alunos treinarem o ouvido, porque tu não treina somente a sincronização, tu treina teu ouvido para tudo, para todo o resto. Então o teu ouvido ele tem que estar afiado, treinado para música. Então, por mais que tenha muito recurso hoje em dia, algumas coisas raízes eu tento manter nos meus alunos e incentivo, isso me posiciono assim nas redes sociais também, para a música não perder aquela essência. Certo. Porque senão fica uma coisa muito mecânica e aí o DJ vai acabar sendo abolido, né? Mas eles colocam uma playlist lá que se sincroniza automático e pronto, né? Cadê a alma da coisa? Exato. E é a mesma coisa tu criar uma identidade tua da música que tu tá fazendo ali, né? Exato. E tu já tá numa experiência assim de produzir conteúdo mais teu, remixar coisa tua, que seja... E que tu já viu, poxa, isso aqui pegou, o pessoal tá ouvindo, eles identificam, esse aqui é um som da Liza. Sim, eu tenho algumas músicas lançadas, né? Alguns mashups também, como eu mencionei, a gente vai lançar mais um. E a gente normalmente, entre DJs, a gente se manda. Daí o pessoal toca numa festa, me marca, manda, posta e tal. Legal. E é bacana. Ou, por exemplo, já teve muitas situações, pessoas que foram, fui na festa, gostei, o estilo do som da fulana é muito parecido com o teu. Aí pensa, que legal, já criei uma identidade. Legal, cara, isso e é o pessoal já identifica como, toca parecido com a Liza, aquela identidade já foi formada, sabe? Muito legal. É por isso que eu não abro mão, como eu mencionei antes, de no meio do meu set ter aquela música que vai ser a minha identidade, sabe? Porque senão tu acaba não criando isso, né? Vai ali tocar 8, 10, 12, 15 anos e tu não criou tua própria identidade, daí que sentido teve, sabe? E isso que tu tá falando é muito legal, porque quem não conhece ou quem não vive, né, a música eletrônica tem a ideia errada de que, pega um monte de música dos outros e toca. Como tu disse, toca aí as músicas, deixa tocar e tal. Mas não, tem como criar uma identidade tua, né? Tá aí David Guetta e outros que, cara, eles têm uma identidade deles. Hoje tu tem a tua. Exato. Isso é muito bacana. Né? Sim, isso eu acho que é a essência da coisa, né? Certo. A essência da coisa é isso. Certo. Tu falou que tu ficou como DJ residente no Bangalô. Isso. Em outros locais também ou não? Eu fui residente durante 1 ano e meio no Aruna Club em Santa Maria. Que legal. Eu tocava lá a cada 45 dias, em função também de ser longe, né? Mas eu tocava lá a cada 45 dias antes da pandemia. Depois que deu a pandemia, eles mudaram um pouco o estilo e eu também mudei o estilo, porque na época eu tocava o Open Format e hoje eu só toco eletrônico. É muito difícil em casas do interior você ter um residente que só toca eletrônica ou só toca um estilo, porque normalmente o residente ele tem que ser... Tem um mosquitinho te incomodando aí. Mata esse danado! Me rodeando. Daqui a pouco ele vai embora. O residente ele tem que ser muito versátil, ele tem que... se adaptar à necessidade da casa, à necessidade da festa. Então, como no Bangalô, como eu tocava de tudo, na época, né? Se tinha uma atração funk nacional, eu tocava. Se tinha atração eletrônica, eu tocava também, então eu me adaptava. Quando eu fui para o eletrônico, me mantive durante um tempo residente, mas aí comecei a tocar somente nas festas eletrônicas, né? Eu até toquei em alguma festa que não era eletrônica, justamente por eu ter essa versatilidade de estudar o público, conhecer muito bem o público de Bento, em função do Bangalô. Então eu sabia o que tocar, que ia agradar mesmo aquele público que não foi para ouvir eletrônico. Só que daí tu perde um pouco do espaço por se limitar a um estilo só. Legal. Além das casas de eventos, né, bares, enfim, casas de música eletrônica, tu me disse que tu começou a partir pro lado das questões de eventos corporativos, Sim. coisas assim. É algo que eu tenho feito muito, Moisés, do ano passado pra cá. Entrou na tua agenda, digamos assim, de um tempo pra cá, um ano pra cá, mais ou menos. Em questão do... 1 ano, 2 até. Depois da pandemia, assim, cresceu bastante. Porque o que acontece? Eu tenho toda a experiência do Open Format, né, do tocar de tudo, né, e toco eletrônico. Porém, o evento corporativo, eu já fui contratada para eventos fechados, onde o dono da festa queria só eletrônica. Já fui. Mas normalmente eles querem
que eu volto e aquela situação de tocar de tudo, porque gostavam do meu tocar de tudo. Só que eu tenho algumas limitações, por exemplo, funk, aqueles pejorativos, tu não vai me ouvir tocar, porque é uma coisa que vai contra a minha índole, entende? Então eu já me recuso a tocar. Mas aí no evento corporativo eu toco de tudo, mas só no evento fechado, justamente por ter aquelas raízes do Open Format. Certo. E tem muita gente que me conhece de anos, né? Tô há tempo aí no mercado e acaba querendo ouvir o meu som mais como antigamente. Daí pro evento, pro casamento, pra formatura, pro 15 anos, aí eu faço esse tipo de festa. E esse ramo tá crescendo muito. Eu até oriento muito meus alunos a partirem para esse ramo, porque balada é muito bom. O meu chão é balada, eu gosto de tocar na balada pro público, que para mim é um desafio, eu me desafio cada festa e tudo mais. Mas tem pessoas que gostam muito de ter aquela, eu vou fazer a noite do casamento do fulano e da fulana ser inesquecível. Eu vou lá e eu estudo, e cara, é uma responsabilidade gigantesca. Poxa vida. Tá num momento muito especial da vida da pessoa, então tu tem que dar o teu melhor. Certo. O melhor. Mas a balada realmente é o que brilha bastante os meus olhos em função da música eletrônica, em função do desafio que ela proporciona. Porém, o evento corporativo ele é muito mais valorizado, questão financeira, ele é mais valorizado. E eu acho que é basicamente o futuro das festas, porque pós-pandemia o pessoal, na minha leitura, o pessoal pegou bastante o gosto por barzinho, meia-noite, 1h vai pra casa, ou faz uma janta em casa. E a balada já não tem o mesmo público expressivo como tinha uma vez, da minha geração, por exemplo. As gerações que estão vindo, elas estão mais pro Netflix, pra caixinha JBL em casa, na reuniãozinha com os amigos. Então, tu vê isso, já mudou na noite também. Sim, depois da pandemia... Aquela coisa de ficar virando à noite até 5 da manhã. Difícil. Muito difícil mesmo. O pessoal pegou o gosto por isso, ou festa, então, Sunset. Aqui em Bento, por exemplo, tem muito evento, uma vinícola, um lugar bacana, tu reúne os amigos, tu escuta aquela música eletrônica de boa, o pôr do sol, sabe? Isso é muito bacana. Gosto muito desse tipo de evento. Até nós fomos, esses tempos, em uma vinícola em Caminhos de Pedra, prestigiar a Ana, que é uma amiga minha, amigona minha também, de São Valentim, que tocou num evento assim. Então eu vejo que o pessoal tá abandonando um pouco a balada, sabe? E tá partindo para outros caminhos. Então, o evento corporativo pro DJ eu vejo que é um caminho bem interessante para continuar tendo demanda, né? Continuar tendo demanda e também para se consolidar como uma pessoa de confiança. Porque para te colocar uma pessoa para tocar no teu casamento, na tua formatura, na tua festa, é porque tu confia nela. Então, eu oriento muito meus alunos também para partir desse jeito. Tomando por base isso que tu falou agora, né? Quando tu disse que a Liza daqui a um tempo vai pendurar chuteiras, né? E vai família e tal. Essa questão dos eventos corporativos é uma coisa, digamos assim, eu posso usar esse termo, mais tranquila para ti. Tu pensa em continuar fazendo isso ou não? Quando eu parar, eu vou parar de vez? Engana-se quem pensa que é mais tranquilo. É menos tranquilo. Não, mais tranquilo, eu digo assim, tu não tem aquela agitação da noite, de um monte de gente que tu não conhece. Tem. No corporativo. E até mais. É mais complicado. Até mais, porque assim, ó, como tu tem o dono da festa e todas as pessoas que o dono da festa ama aí, todo mundo se acha o dono da festa. E todo mundo te rodeia e todo mundo quer estar ali contigo. É maravilhoso, porque tu te sente extremamente um carinho extremo. Mas não digo que seja mais puxado essa questão, mas a questão do teu estudo para agradar é maior. Entendi. Para o tempo normalmente que tu toca é mais, porque toca mais uma hora, toca mais meia hora, enfim. Tá com pessoas que normalmente tu não conhece ninguém também. Pois é. Só que assim, Liza, o meu booker da minha agência me diz: Liza, fechou o Bangalô pra ti. Liza, fechou o Opium em Lajeado pra ti. Liza, fechou Love Story em São Paulo. Enfim, tu vai estudar o público da casa. Agora, quando tu vai no evento corporativo, tu não tem como saber. Pois é. Tu não tem. Então, engana-se. Entendi. Redondamente engana. Entendi. Eu achei o corporativo exige muito mais dedicação. É por isso que eu digo. Casamento também, isso tudo. Também. É por isso que eu digo. Quando uma pessoa me chama pra tocar num casamento, eu penso, como ela confia em mim. Eu me sinto honrada, sabe? Pois é. Honrada porque é
é uma missão de total, que a pessoa está confiando à noite em ti. Claro, tudo é importante, o buffet, o garçom, o som, a iluminação, tudo é importante. Mas a música que vai alegrar o pessoal, nossa, eu colocaria como no topo da lista de importância. Que legal, sabe? bacana. Vamos para aquela perguntinha padrão para a gente já se encaminhar para o encerramento. Para a pessoa que te procura assim, eu quero ser DJ, quais as dicas que tu dá pro que não ou que já tem gosto ou que quer começar, que te viu tocar numa festa, que coisa legal, eu quero fazer isso aí, né? A primeira dica que eu dou é faça um curso com a Liza. Também, isso é bem importante. É, claro. Mas assim, persistência. Se posicione e encare como uma profissão mesmo, porque se a gente não impor esse respeito, muitas vezes ele não acontece. Tu vai ser muito feliz nisso. Só saiba que tem, como todas as escolhas, né, tem renúncias e tem aceitações. Mas eu digo, o caminho não é fácil, mas tem que ser persistente. Mas vale a pena. Vale a pena, porque as recompensas que tu tem fazem... Tem certas situações que acontecem quando tu tá tocando que faz tudo valer a pena. Mas a maior dica que eu dou é estudo, dedicação e persistência. É isso que eu posso... É o que eu posso frisar, assim, com mais intensidade. É isso. Legal, bacana. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho aqui para nós terminar. Eu digo uma palavra e tu me responde com outra. Tá bom. Pode ser? São Valentim do Sul. Casa. Francis. Amor. Família. Tudo. Música eletrônica. Tudo também. Tu teve 2 palavras aí. Tudo. Vida. Tudo. Meu Deus. Tudo. Poxa, tudo. Legal, bacana. Vou passar para te despedir do pessoal aí. Dizer que eu fiquei muito feliz de tu ter topado esse desafio. Muito legal, assim, eu até chego a me emocionar, porque em cada episódio eu tenho conhecido histórias fantásticas, assim, que estão muito por trás daquilo que a pessoa é no Instagram, daquilo que a pessoa é num vídeo, num perfil de Facebook, sabe? E foi muito legal conhecer a tua história, saber de como começou, saber o que tu tá fazendo hoje, saber dos teus planos futuros. Fico muito legal por tu ter dividido isso comigo e dividido isso com as pessoas que estão assistindo esse episódio. Eu te agradeço imensamente, Moisés, foi uma honra enorme para mim poder contar um pouco da minha história. Eu adoro falar, e aí quando eu posso tentar compartilhar para atingir o maior número de pessoas positivamente, eu acho incrível. E o teu podcast, ele dá isso para as pessoas, né? Atingir as pessoas de uma forma muito positiva. Parabéns por isso e muito obrigada por me convidar para fazer parte. Então eu me despeço agradecendo a ti mais uma vez e a todo mundo que está assistindo. Eu espero ter causado o impacto que eu gostaria, né, que é tentar contribuir com as pessoas de alguma forma, com a minha história. Mas eu quero frisar, se você tem vontade de seguir essa profissão ou qualquer profissão que seja persistente. Pedras no caminho, eu nunca ouvi falar algum caminho que não houvesse uma pedra. Não importa o que os outros falem, muitas vezes tu mesmo vai duvidar da tua capacidade, tua própria família, teus próprios amigos, como aconteceu comigo. Mas utilize isso como combustível para provar para si mesmo que eles estão errados. Não para os outros, mas para si mesmo que tu é capaz, que se tu realmente tiver sangue nos olhos e ir atrás do que realmente tu quer, tu vai conseguir. Mas nunca perdendo a humildade, nunca esquecendo de onde se veio, nunca deixando de tratar bem alguém ou de ter empatia por aquela pessoa. Aquela pessoa veio falar comigo, ela estava um pouco bêbada, ela acabou falando talvez alguma coisa que eu não gostei. Cara, filtra a situação, tenta tirar a coisa boa daquilo, sabe? A pessoa foi muito carinhosa comigo, tira isso, a melhor parte da essência daquilo também, mas sempre sigam em frente do que tem vontade de fazer, do que tu tem, teu foco, teu objetivo, porque o caminho, apreciar o caminho, né, apreciar o processo, no final tudo vale a pena. Quando realmente a gente quer aquilo, vale a pena. Cada ferida vale a pena. Legal. E assim nós encerramos mais um Escúcio-Cast com essa batida cheia de energia aqui com a Liza Alessi. Você ficou até
O final, curte, comenta, compartilha, não deixa de se inscrever nos canais do Escusselcast no YouTube, no Spotify e nos seguir também no Instagram do Escusselcast. Até o próximo episódio.